Amém. Boa noite. Graça e paz. Você que está nos acompanhando, a nossa transmissão, o nosso culto. E esse culto ele vai chegando aonde a gente menos imagina, em Salto, na nossa região, em outras cidades, inclusive algumas vezes em outros países, porque assim essa é a dinâmica da palavra de Deus. Uma palavra que ela vai saindo da maneira como que a gente menos imagina. Você que está nos acompanhando desde o início da nossa transmissão, eu queria reforçar algumas lembranças com você, né? Perdão. Como, por exemplo, nessa semana está aberto as inscrições para a nossa escola de líderes. E se Deus está te chamando, te desafiando para você se tornar um líder da nossa igreja, seja como diácono, seja servindo como presbítero na nossa igreja, até o próximo domingo, dia 31, você tem que procurar o presbítero Paulo e falar assim: eu quero me tornar um aluno da escola de líderes para o curso ou de diácono ou para o curso de presbítero, para que eu possa entender qual que é a dinâmica do presbiterato e do diaconato para a nossa igreja. Procure ele, manda um WhatsApp para ele, eu tenho certeza que prontamente ele vai te responder. Uma outra lembrança que eu queria trazer com você nessa noite é a respeito da leitura bíblica. Nesse próximo domingo também, dia 31, encerra a leitura bíblica de férias da nossa igreja. E a gente tem lido ao longo dessas 2 últimas semanas sobre fé. E quão poderoso tem sido. Hoje a leitura foi lá em João, capítulo 4. E o meu desejo, a minha oração é que você se alimente diariamente da palavra de Deus. Eu tenho filhos, as minhas filhas, viu, Paulo? Jerusa, eu acho que eu tenho cara de comida para elas, porque eu chego em casa, ou elas acordam, viu, Léo? E aí elas olham assim para mim e falam assim: pai, eu tô com fome. Que eu e você, a gente possa ter essa fome também da palavra de Deus. E isso é só um preparativo, porque em fevereiro agora nós teremos um plano de leitura, sabe? Nós, ao longo desse ano inteiro, nós vamos ler o Novo Testamento inteirinho. E olha só que maravilha. Imagina a gente como comunidade evangélica, presbiteriana independente, aqui em Salto, lendo junto a palavra de Deus. Esse é o objetivo, a gente ir crescendo na palavra de Deus como um todo. Ok? Ontem, para encerrar, nós tivemos aqui um mutirão abençoado, onde o nosso salão social, as nossas salas de aula ficaram assim, ó, uma maravilha, uma bênção. E eu queria agradecer aqui de uma maneira muito, né, emocionante, assim, a todos que de alguma maneira se dispuseram a contribuir, doando o seu tempo, o seu talento para deixar a nossa igreja mais bonita. Em breve vai ter mais mutirão, então vá se preparando aí que a gente vai fazendo aqui e deixando a nossa igreja mais bonita ainda. Mas eu queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos, Pai, nós cantamos, nós lemos a Tua palavra, nós já fomos tão abençoados no culto dessa noite. E que o Teu Espírito Santo, que começou aquele trabalho há 25 minutos atrás, quando nós iniciamos essa transmissão, ele continue trabalhando nos nossos corações. Pai, que nessa noite a gente saia ao final desse culto edificados, que a Tua palavra é aquela que edifica, que cresce, que brota, que traz uma transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos um. Essa é a nossa série de reflexões. Essa tem sido a tônica ao longo desse mês que a gente tem conversado. Nós começamos esse mês falando sobre nós temos um só coração. Nós começamos esse mês falando sobre nós temos uma só esperança. E a igreja, nós refletimos, ela é chamada
para a unidade, porque Deus ele tem um plano para cada um de nós. A igreja é um instrumento que Deus usa para a redenção na terra, enquanto nós estamos aí assistindo com esperança, eu pelo menos estou com esperança dessa vacina para que em breve a gente possa se reunir aqui, se abraçar e louvar a Deus para cada um. E ao longo dessa semana aqui no Brasil, mais de 400 mil pessoas já foram vacinadas. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, mas mais de 400 mil pessoas foram vacinadas. E às vezes a gente vai vendo essas notícias. Um pouco antes do culto eu recebi uma notícia. Israel é o país no mundo que já tem a maior parte da sua população, por exemplo, vacinada. E depois que Israel começou a sua vacinação, a taxa de internação em Israel caiu 60%. E a gente coloca assim no nosso coração, né? Com alegria e com esperança. E a gente tem que ter esperança na vacina, mas a esperança é Deus. Quem tem a palavra final é Deus. Nós conversamos também sobre nós termos uma só fé. Sobre nós sermos uma igreja que se torne, a partir da fé que nós temos em Cristo, um sinal histórico do reino de Deus aqui em Salto. Nós vamos entrar a partir de amanhã na nossa região aqui, na fase vermelha, que é a fase mais crítica. O que nós temos visto na nossa região? O número de pessoas infectadas crescendo assustadoramente, o número de leitos na UTI na nossa região diminuindo assustadoramente, pessoas precisando, pessoas morrendo por falta de oxigênio. Imagine assim, os comércios agora vão funcionar na fase mais restritiva. Imagina se houvesse aqui no nosso país uma lei que proibisse as nossas igrejas de se reunirem como virtualmente nós estamos reunidos hoje. O que é que será que os nossos vizinhos falariam? Será que eles sentiriam falta da nossa igreja? Será que eles sentiriam falta do barulho que nós fazemos? Será que eles se alegrariam com a falta de barulho dessa igreja? O que é que será que os nossos vizinhos e a nossa cidade falaria caso a nossa igreja fechasse? E uma igreja que vive a partir da fé, ela tem como objetivo se tornar um sinal histórico do reino de Deus aqui na cidade de Salto. E semana passada nós conversamos sobre a nossa missão. A missão prioritária da igreja é refletir a glória de Deus. E refletir a glória de Deus significa que nós desejamos ser uma igreja sendo um espaço aberto para todas as pessoas, um espaço de acolhimento. Uma igreja ela tem que ser um hospital para os doentes. Ou seja, quando nós somos chamados para sermos uma igreja, nós somos chamados para ser uma igreja com um só coração, com uma só esperança, com uma só fé, com uma só missão. Mas talvez isso brote no nosso coração, talvez isso brote, uma pergunta possa ecoar nessa noite. Então, o que é ser igreja? O que é igreja? É sobre isso que nós estamos refletindo e nós precisamos parar para olhar não apenas para aquilo que nós estamos fazendo, mas principalmente como nós estamos fazendo. Não só o que nós fizemos no passado, mas aquilo que nós estamos fazendo no dia de hoje. E nós temos que perguntar se nós, como IPI, aqui, Igreja Presbiteriana Independente Salto, se nós estamos cumprindo a missão que Jesus nos deixou, se nós queremos ser uma igreja comprometida com o reino de Deus. Nós devemos a cada dia mais querer abrir novas células, novos pequenos grupos, plantar outras igrejas aqui em Salto e nas cidades da nossa região, termos batismos, novas pessoas chegando no nosso meio, pessoas falando assim: eu preciso de uma palavra de esperança. Assim como nós ficamos assustados com a falta de oxigênio lá em Manaus, possamos ser pessoas assim: eu não consigo mais respirar, e que nós possamos falar assim: eu tenho um cilindro de oxigênio que vai refrigerar a sua vida. E aí nós conversamos no primeiro domingo desse ano sobre qual que é a missão da nossa igreja. A IPI de Salto, ela existe para nós nos relacionarmos com Deus.
para nós nos relacionarmos com as pessoas, transformando as pessoas em discípulos de Jesus. Sabe o que isso significa? Isso significa que a IPI de Salto e os membros da IPI de Salto, porque a igreja ela é esse ajuntamento de pessoas, nós existimos para nos relacionarmos com Deus. Nós existimos para nos relacionarmos com as pessoas. E o nosso objetivo é, quando nós formos nos relacionar com as pessoas, nós fazemos com que essas pessoas se tornem pessoas transformadas em discípulos de Jesus. Essa é a missão do projeto que nós temos para essa igreja. Imagina esse amontoado de pessoas que se reúnem aqui, que são membros da IPI de Salto. Elas serem homens e mulheres que se relacionam com Deus, que elas acordam pela manhã e elas abrem a sua Bíblia, elas dobram o seu joelho e falam assim: Deus, fala porque o teu servo te ouve. Deus fala assim: ó, eu quero que você vá lá naquela casa e você pregue o evangelho para aquela casa. Eu quero que você pregue o evangelho no seu trabalho, para o seu pai, para a sua mãe, aonde você estuda, aonde você se relaciona. E a gente fala assim: Deus, eu estou aqui, me envia. E nós vamos lá e vamos transformando pessoas em discípulos de Jesus. O que é que vai acontecer com essa comunidade? O que é que vai acontecer com essa cidade? Essa é a nossa missão. Mas o que é visão? Nós definimos no nosso projeto estratégico aqui para a nossa igreja. A visão da IPI de Salto é ser uma igreja relevante no dia a dia das pessoas. Uma igreja que vive o amor de Cristo e que está engajada na plantação de novas igrejas. Ah, que bonito essa frase, Tiago, mas o que isso representa no meu dia a dia? Ser uma igreja para o dia de hoje. Uma igreja que, quando nós abrimos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente consiga aplicar os princípios da Bíblia nos nossos dias de hoje. Começou recentemente uma novela numa emissora brasileira com o tema de Gênesis, e é interessante, quando eu abro as redes sociais, as pessoas falando dessa novela como se fosse alguma novidade. Como se fosse uma novidade. Você quer saber, de fato, o que aconteceu no livro lá em Gênesis? Vá para a Bíblia. Mas tem um teólogo suíço chamado Karl Barth, que ele dizia que os cristãos, a igreja, ela deveria andar com o jornal do dia na mão e com a Bíblia numa outra mão. Ou pode ser o WhatsApp, pode ser o celular, pode ser o Facebook numa mão e a Bíblia na outra mão. O que ele queria dizer? O jornal, o WhatsApp, o Facebook, as mídias sociais, elas vão levantar as perguntas que as pessoas estão fazendo no dia de hoje. E de onde que vem a nossa resposta? Da Bíblia. Ser uma igreja relevante no dia a dia das pessoas é sermos uma igreja bíblica. Sermos uma igreja que busca ser centrada na palavra de Deus, mas não só uma igreja que busca ser centrada na palavra de Deus, mas uma igreja que vive o amor de Cristo. Uma igreja que vive o amor de Cristo é uma igreja que está engajada na plantação de novas igrejas. Né? Aonde a gente vai, a gente vê pessoas como alvo, o nosso alvo do amor, como pessoas que precisam ser evangelizadas, pessoas que precisam ouvir o testemunho daquilo que Cristo fez nas nossas vidas, para que Cristo opere na vida delas. Imagina a diferença se nós nos engajarmos. Quantas igrejas nós poderíamos abrir, novas igrejas aqui em Salto, Indaiatuba, Itu. Itu não tem nenhuma igreja presbiteriana independente. Né? Ser uma igreja engajada na pregação e na plantação do Evangelho, abrindo novas igrejas. E por último, no nosso projeto estratégico, quais são os valores que nós queremos impregnar que os membros da nossa igreja tenham? Quais são os valores? Olha só o que diz no nosso planejamento estratégico: uma espiritualidade saudável. Fazer das nossas casas uma extensão do templo e fazer do templo uma extensão das nossas casas. Uma igreja que vivencia através dos pequenos grupos, ou seja, o templo é muito bacana, mas vivenciar nas nossas casas é muito bacana também. E uma igreja com uma estrutura simples. Né? Uma igreja que, se alguém chegar e falar assim: olha, eu preciso de uma ajuda, a igreja pode me ajudar?
ninguém precisa falar assim, ó, não, você tem que procurar primeiramente a presidente da mesa diaconal da nossa igreja, e aí ela vai fazer um ofício em papel timbrado, em 2 vias, ela vai protocolar no conselho da nossa igreja, e aí o conselho da nossa igreja vai se reunir, e ele se reúne uma vez por mês, e naquela reunião do mês o conselho ele vai deliberar. Perceba que a estrutura ela é importante, mas se a pessoa passou, mas eu estou passando necessidade, eu preciso de uma cesta básica para hoje. Quem tem fome tem pressa. Mas seja que ela procura viver a partir das suas estruturas administrativas, mas que essas estruturas elas sirvam para servir a igreja e não o contrário. Diante de tudo isso, nós precisamos fazer uma pergunta. O que é igreja? O que é igreja? Eu queria, nesse momento, que você assistisse um vídeo. Eu queria passar esse vídeo para você. O que é igreja? O que é igreja? Assista esse vídeo. A igreja. O que é a igreja? Um prédio? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? A igreja é Ou o seus pastor? auxiliares? Ou seus A auxiliares? igreja é a música? A igreja é a música? A tradição? A tradição? Ou os ministérios? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, Todas essas coisas são boas, mas elas não são a mas igreja. elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Tire elas e a igreja ainda existe. Porque você Por quê? ainda está aqui. Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja A igreja é você. é você com propósito. A igreja é você de com amar propósito a Deus, de amar a Deus, de A amar igreja aos é outros. você com uma missão. A igreja é você com uma de missão ligar o que não está ligado a Cristo, de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você de estar com um ligado plano, a Deus, de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, liderando uma célula na comunidade, usando os seus dons e paixões usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé e àqueles transmitindo que a sua não fé conhecem Cristo. àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa Quando forma, você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na todas as igreja coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos. tornam-se coisas que fazemos Deus como igreja. deseja isso, Deus deseja isso. precisa disso. O E mundo nós precisa somos disso. chamados para E ser nós somos chamados o que para é ser igreja. isto. O que é a igreja? É você. A igreja é você. O que é a igreja? Será que a igreja é esse prédio? Será que a igreja é o pastor, os presbíteros, os diáconos, a nossa estrutura administrativa? Não. A igreja é eu e você. Um povo com uma missão. Qual a nossa missão? Fazer discípulos. Esse é o objetivo e essa é a razão de nós sermos igreja. Mas nessa noite eu queria ler um texto bíblico com você e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo 25. E eu queria ler um texto que se encontra
lá no livro de Efésios, que diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos os membros desse corpo. Amém. Olha só, Jesus ele ama a igreja. Jesus ele morreu pela igreja. Jesus ele ama a IPI de Salto. Jesus ele morreu pela IPI de Salto. E nessa noite eu queria que você percebesse a importância e a necessidade de você servir numa igreja local, numa igreja saudável na sua vida, e que você começasse a compartilhar a paixão pela igreja, e que você se envolvesse e se engajasse cada vez mais com essa igreja presbiteriana independente de Salto, com os ministérios que nós temos nessa igreja. Sabe, muitos cristãos hoje tendem a ver o cristianismo como um relacionamento pessoal com Deus, não mais do que isso. O importante é eu estar bem com Deus, o importante é dentro da minha casa apenas no domingo, em vez de participar de uma comunidade de fé, eu abrir a minha Bíblia, pegar o meu violão, vou colocar um hino e cantar um hino a Deus, e isso é o que importa porque é o meu relacionamento com Deus. Mas eu e você, nós somos homens e mulheres que nós somos chamados de cristãos. Isso significa que nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Nós somos reconciliados com Deus, o Pai, por meio de Cristo Jesus. Um homem e uma mulher reconciliado com Deus, reconciliado com o seu povo, implica que Cristo está fazendo uma obra de redenção nas nossas vidas. Então, é impossível nós sermos cristãos sem nós falarmos da igreja. É impossível nós falarmos que nós amamos Jesus e nós não amarmos a igreja. O Novo Testamento usa muitas metáforas para a igreja. Ele apresenta a igreja como uma família. Ele apresenta a igreja como uma comunhão, como um corpo, como uma noiva, como um povo, como um templo, como uma senhora e os seus filhos. Mas o Novo Testamento nunca apresenta um cristão como alguém que existe fora da comunhão da igreja. O Novo Testamento ele nunca fala que o cristão é alguém que está fora da comunhão da igreja por muito tempo. Portanto, a igreja ela não é um lugar. A igreja é um povo, o povo de Deus em Cristo, mas um povo com uma missão. Uma missão: fazer discípulos. Então, quando nós nos reunimos na casa, no templo, pela internet, nós nos reunimos para adorar a Deus, nós nos reunimos para exercitar o amor, nós nos reunimos para praticar as boas obras uns para com os outros, nós nos reunimos para demonstrarmos a vida real, na vida real nossa, o amor de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, ele exorta aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. E é exatamente aqui nesse texto, no meio de um grupo de pecadores que se comprometem a amar uns aos outros, que o evangelho é demonstrado. Olha só, a igreja então, meus irmãos, ela é uma apresentação visual do evangelho de Jesus. Quando nós perdoamos uns aos outros, perdoamos porque Cristo nos perdoou. Quando nós nos comprometemos uns com os outros, nós nos comprometemos porque Cristo se comprometeu primeiramente com nós. Quando nós entregamos a nossa vida uns pelos outros, nós entregamos porque Cristo entregou a sua vida em nosso favor. Então a igreja ela é essa apresentação, essa maquete do reino de Deus. Essa maquete de Jesus.
Não sei se você já teve a oportunidade de comprar uma casa, um apartamento na planta, né? Eu não tive ainda. Quem sabe um dia eu tenho. Mas eu já fui naquele lugar lá, e aí tem aquela maquete de como que vai ser o condomínio de prédios. Quando a gente vai construir uma casa, às vezes o engenheiro, o arquiteto faz uma maquete. O que é aquilo? Aquilo é uma demonstração visual naquilo que nós estamos entrando, naquilo que nós estamos adquirindo. Quando nós olhamos para a igreja, ela deve ser essa representação, essa maquete do reino de Deus. Nós devemos amar a igreja. Nós devemos cuidar da igreja como Cristo amou. Como Cristo cuidou. Um amor que gera sacrifício. O apóstolo Paulo aqui, ele fala que a igreja seja apresentada como uma igreja gloriosa, como uma igreja sem mancha, como uma igreja sem ruga, como uma igreja ou sem qualquer outro defeito, mas uma igreja santa, uma igreja sem culpa, uma igreja resplandecente, sabe? Juntos nós podemos demonstrar de um modo que sozinho nós não podemos fazer. Juntos nós podemos exercer o amor de Deus, nós podemos exercer o amor de Deus de uma maneira que sozinhos nós não vamos conseguir exercer. Muitas vezes a igreja ela tem sido reduzida a um lugar, mas a igreja ela não é um lugar, a igreja ela não é um prédio, a igreja ela não é um ponto de pregação, a igreja ela não é um provedor de serviços espirituais, a igreja é um povo, o povo da aliança, o povo da nova aliança que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus, derramado na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim: Cristo amou a igreja, Cristo amou a si mesmo e se entregou pela sua igreja, Cristo se entregou pela sua noiva, Cristo ele não se entregou por um lugar, Cristo ele não se entregou por um prédio, Cristo ele não se entregou por um serviço espiritual, Cristo ele se entregou por um povo. Tenha sempre isso em mente. A igreja é um povo. A igreja não é um lugar. Hoje nós nos reunimos aqui nessa rua. Josiano Costa Pinto, é isso mesmo, né? Estou aprendendo. Mas aqui, esse prédio é a igreja enquanto nós nos reunirmos aqui. Mas hoje a nossa igreja ela está chegando a diversos lares pela internet. A igreja ela não é uma estatística que nós entregamos para o presbitério. A IPI de Salto cresceu em 2020, a IPI de Salto decresceu em 2020. Não, a igreja é um corpo unido a Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é a família unida na adoração através de Cristo. Quando nós adoramos, cantamos música essa noite, né? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face, nós estamos como corpo de Cristo, como família de Cristo, unidos através da adoração. Vem o Senhor, minha vida, oferecer como oferta viva e sacrifício. Nós estamos como uma família nos entregando por meio da adoração a Cristo. Então, a igreja somos nós, um povo com uma missão. Por isso nós não podemos igreja. Nós somos a igreja. Né? Às vezes a gente fala, eu vou à igreja. Não, eu sou a igreja. Quando eu estou na minha casa, eu sou a igreja. Quando eu estou no meu trabalho, eu também sou a igreja. Quando eu estou no supermercado, eu também sou a igreja. Quando eu estou assistindo um filme na Netflix, eu também sou a igreja. Quando eu estou tendo uma conversa com alguém no WhatsApp, eu também sou a igreja. Eu não tenho dúvidas que para muitas pessoas a palavra igreja se refere a uma reunião de domingo durante a qual o pastor fala, o líder do louvor dirige algumas músicas, o coral canta algumas músicas, a oferta ela é recolhida. Então para essas pessoas a igreja ela termina quando o culto encerra e essas pessoas elas vão para casa porque elas não têm nenhuma conexão com a igreja. Mas a palavra igreja ela foi definida lá na Bíblia para descrever primeiramente os seguidores de Jesus. No Novo Testamento, a palavra igreja ela vem do grego eclesia. E eclesia, no sentido mais ou menos político, ele se referia às reuniões que os crentes eles tinham,
que eles faziam com o mesmo propósito, com a mesma missão. Então, meu irmão e minha irmã, as igrejas elas podem e devem se reunir das mais diversas formas, mas o que nós precisamos ter em mente, em comum, é uma frase, uma ênfase missional que A.W. Tozer, ele falava assim: o que vem à mente, o que vem à nossa mente, quando nós pensamos sobre Deus, é a coisa mais importante a nosso respeito. O que vem à sua mente quando você pensa sobre igreja? O que vem à sua mente quando você pensa sobre a IPI de Salto? Eu queria relembrar você que a IPI de Salto ela é alvo do amor de Cristo. Eu queria relembrar você nessa noite que Cristo morreu pela IPI de Salto. Cristo ele não morreu por uma pessoa específica da IPI de Salto, mas ele morreu pela família que se chama IPI de Salto. Então a maneira como que nós definimos igreja irá determinar inclusive a maneira como que nós oramos. A maneira como que nós jejuamos, a maneira como que nós nos relacionamos uns com os outros. Por isso, hoje, eu queria desafiar você a olhar para essa igreja e olhar além desse prédio, olhar além das músicas que nós cantamos, além dos pastores, além dos ministérios, além da tradição, além da história dessa igreja, mas que você possa olhar para um povo que foi comprado, com o sangue precioso de Jesus. Um povo que foi redimido, um povo que foi lavado, um povo que hoje deve se encontrar sem mácula. É por essa igreja que Cristo morreu. Então, o nosso papel é sermos essa igreja aqui em Salto, sermos uma igreja relevante que vive o amor de Jesus diariamente, uma igreja que ora, uma igreja que busca através da viver e aprender e se relacionar com as pessoas, sendo o Evangelho de Jesus, sendo a maquete do Evangelho de Jesus. O meu desejo, a minha oração é que a IPI de Salto ela seja essa noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha, se apresentando como uma noiva gloriosa para essa cidade. Nós precisamos entender que, como indivíduos e como membros dessa igreja, nós fazemos parte da história de Deus. A igreja, ela é um instrumento de Deus. A igreja, ela é um instrumento de Deus, através da qual o Espírito Santo se move, o Espírito Santo se expressa o seu amor, enquanto Jesus redime o mundo. Eu e você, nós fomos chamados para ser uma igreja com uma missão. E uma igreja com uma missão significa muito mais do que uma igreja com uma declaração de missão como a que eu li no começo da reflexão dessa noite. Não adianta nós termos bem definido no nosso projeto qual é a missão da nossa igreja. Não adianta. Nós temos que viver essa missão diariamente. Uma igreja com uma missão significa que nós devemos renascer a igreja. Um renascimento que é de dentro para fora. Nós somos chamados para ser essa nova igreja, com uma nova mentalidade. Sabe, isso significa nós resistirmos à tendência de sermos uma igreja voltada para o consumo, mantendo a missão à frente de tudo aquilo que ela fizer. Nossa força, o nosso tempo e o nosso dinheiro não deve ser gasto exclusivamente para nós mantermos esse prédio e concentrarmos a nossa força nos nossos cultos de domingo. Mas a nossa força, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, eles têm que ser para nós gastarmos a nossa energia na proclamação do Evangelho. Nós proclamamos o Evangelho aos domingos, mas muito além dos domingos nós temos que proclamar. Nós somos chamados para sermos uma igreja com uma missão. E nós somos uma igreja com uma visão, que quer saber aonde chegar. Que nós devemos saber aonde chegar. Se eu chamar o Luiz para... Ô Luiz, vamos viajar? Né?
Eu quero ir no carro dele, um carro bonitão, né? E aí ele fala assim, pastor, para onde que nós vamos? Fala, não sei. Ele vai falar assim, mas eu preciso saber para onde que nós vamos para saber quanto de combustível que eu tenho que colocar e se o combustível que tem no carro dá para a gente chegar onde a gente vai. Uma igreja com uma missão e com uma visão, ela sabe aonde ela quer chegar. A visão é dar aquilo que nós ainda não somos, aquilo que nós não conseguimos ser e enxergar nesse momento, mas aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos. Por isso, a nossa visão é ser uma igreja engajada na plantação de outras igrejas. Nós ainda não conseguimos, mal e mal a gente consegue ainda se manter sozinhos. Mas a visão que nós queremos alcançar é sermos uma igreja engajada na visão, na plantação de novas igrejas. Alcançar tudo. Então, visão é o quadro do futuro. É aquilo que nós queremos ser enquanto IPI de Salto. E o meu desejo para você que está aqui cultuando com a gente hoje é que algo desperte na minha vida e na sua vida. Que algo desperte em nós uma paixão por almas, uma paixão por pessoas, uma paixão para que haja salvação, uma paixão para que haja redenção, uma paixão para que haja transformação. Como diz o pastor Bill Hybels, a visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Mais uma vez eu volto a perguntar para você: o que é igreja? O que é a IPI de Salto? Minha oração, meu desejo é que você não fale assim, não, a IPI de Salto é uma igreja presbiteriana independente, filiada ao presbitério de Sorocaba, que se reúne lá na rua Josiano Costa Pinto, lá na Vila Flora, lá não. Isso faz parte. Mas que primeiramente você possa falar assim, a IPI de Salto sou eu. É o Wellington. É a Mônica. É o Felipe. Eu e você. É um povo com uma missão. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos. É para isso que a nossa igreja existe. Nós reduzimos a nossa igreja a sermos um grupo de pessoas que se reúnem no domingo para falar, Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós perdemos o propósito original da igreja. Se nós nos reunimos apenas para que o pastor faça uma visita para os membros da igreja, ele ore com os membros da igreja na sua casa, tome um cafezinho, tome um pedaço de bolo, nós perdemos a razão e o propósito de nós sermos igreja. Meu desejo é minha oração. Sabe qual é? É que você se envolva. É que você se engaje na IPI de Salto. E que você se lembre que a IPI de Salto é uma igreja que não é do pastor Tiago, não é do presbítero Luiz, não é do presbítero Paulo, não é do presbitério de Sorocaba, não é da IPI do Brasil. A IPI de Salto é uma igreja que é de Cristo. Foi por ela que Cristo morreu. E que a marca principal dessa igreja seja o sangue de Jesus que foi derramado sobre ela. Então nós somos chamados para sermos essa igreja gloriosa. E que a glória de Deus possa invadir as ruas aqui de Salto. Quais são as ruas aqui de Salto? Quais são as casas aqui de Salto que ainda não conhecem a Jesus? E eu e você, nós somos chamados para sermos igreja para essas pessoas. Deus te abençoe. Queria chamar o Ministério Doxa. A gente vai cantar uma música que a gente combinou. No ensaio deles eu falei a respeito dessa música. Num momento muito particular da minha vida.
passando por algumas crises. No momento em que eu estava pensando em abandonar o ministério pastoral e talvez me ausentar dessa missão para a qual Deus me chamou. Eu fui visitado pelo Espírito Santo e essa música ela faz parte da minha história quando Deus ele falou assim: Tiago, eu tenho uma missão para você. E desde aquele dia eu tenho tentado rever minha vida nessa profundidade que se chama igreja, nessa família que se chama igreja, procurando fazer discípulos, procurando fazer história daquilo para qual Deus me chama. Mas Ele chama você também hoje. Ele chama você para fazer a diferença aonde você está inserido, no meio das pessoas para qual você está inserido. Deus ele chama você para fazer parte da missão dele que ele tem aqui para nós, na nossa cidade. Que você se engaje, que você se envolva, que você possa responder como o profeta Isaías: eis-me aqui, me envia, Senhor, me envia. Você possa falar como Samuel: Senhor, fala, porque o teu servo te escuta. Que a gente possa ser essa igreja aqui gloriosa, fazendo a diferença. Eu encerro dizendo, relembrando aquela passagem que Jesus diz: as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Uma igreja gloriosa é uma igreja que faz estragos no inferno. E eu e você possamos ser essa igreja que vai fazer a diferença aqui na nossa cidade. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar a Deus.